Estudo Bíblico Lucas 16. Verso 1. Havia um homem rico. Esta parábola e a seguinte podem muito bem ter sido extraídas da própria vida. O administrador era um servo de confiança que era o responsável pela casa e propriedades. Pelo fato de não ser atentamente supervisionado, era fácil para ele ser desonesto ou ocioso. Defraudar os seus bens. A mesma palavra que foi usada em relação ao filho pródigo, capítulo 15, verso 13. Sua prodigalidade é a linha que liga essa parábola com a anterior. Tal como o filho mais novo na outra parábola, esse administrador era culpado de desperdiçar os recursos que estavam à sua disposição. Diferentemente do pródigo, porém, ele tinha juízo suficiente para garantir que o seu desperdício não o deixasse sem amigos e provisões para o futuro. Verso 2. Já não podes mais continuar. Ao anunciar a intenção de despedir o administrador, o homem rico agiu sem sabedoria e isso lhe custou ainda mais. É claro que ele considerou o administrador culpado de incompetência e não de fraude. Isso explica sua reação no verso 8. Verso 3. Trabalhar na terra não posso. Isto é, não se considerava preparado para o trabalho braçal. Verso 4 e 5. Eu sei o que farei. De maneira astuta, ele planejou dar grandes descontos aos devedores do seu patrão, chegando a valores que eles rapidamente concordariam em pagar. Me recebam em suas casas. Ao reduzir as dívidas daquelas pessoas com seu patrão, ele fez com que elas lhes ficassem devedoras. Ficariam assim obrigadas a acolhê-lo em suas casas quando ele fosse expulso da casa do seu patrão. Verso 6. 100 cados de azeite. Azeite de oliva era um dos produtos populares da Palestina. A medida para líquidos era de cerca de 9 galões. Depressa. Essa era uma transação secreta, não autorizada pelo patrão. Aquele que tomara dinheiro emprestado era culpado de cumplicidade deliberada com a fraude desse homem. Verso 7. 100 coros de trigo. A medida, no grego koros, do hebraico kor, tinha um pouco mais de 10 alqueires. Verso 8. E elogiou o Senhor aquele administrador infiel. Ainda que o senhor daquele mordomo não aprovasse seu procedimento, não pôde deixar de admirar seu recurso. É tendência natural dos corações caídos admirar a astúcia de um homem desprezível. Salmo 49, 18. Perceba que todos os personagens dessa parábola são iníquos, inescrupulosos e corruptos. Mais hábeis, isto é, a maioria dos descrentes entende mais dos caminhos do mundo do que alguns crentes. Filhos da luz, João 12:36, Efésios 5:18. Entendem as coisas de Deus. Verso 9. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. O administrador injusto usou o dinheiro do seu senhor para comprar amigos terrenos. Os crentes devem usar o dinheiro de seu senhor de uma maneira que venha reunir amigos para a eternidade. Ao investir no evangelho do reino que leva pecadores à salvação, de modo que quando eles chegarem ao céu, os tabernáculos eternos, aqueles pecadores estarão lá para recebê-los. Cristo não está elogiando a desonestidade do homem. Ele propositalmente o chama de infiel, verso 8. Apenas o usou como ilustração para mostrar que até mesmo os filhos mais ímpios desse mundo são suficientemente astutos para se precaver contra o mal futuro. Os crentes devem ainda ser mais perspicazes por estarem preocupados com questões eternas e não apenas as terrenas. Capítulo 12, verso 33, Mateus 6, versos 19 a 21. Verso 11. Se não vos tornastes fiéis.
O uso dos bens materiais é um teste de caráter. Aqueles que não podem usá-los com sabedoria não merecem ter responsabilidades espirituais. Verdadeira riqueza. O uso fiel da riqueza terrena está repetidamente ligado à acumulação de tesouros no céu. Capítulo 12, verso 33, 18, 22, Mateus 6, versos 19 a 21. Verso 12. Na aplicação do alheio, literalmente aquilo que é de outra pessoa. Referindo-se a Deus e à administração que os crentes fazem do dinheiro de Deus, que gerenciam apenas como administradores. Verso 13. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muitos fariseus ensinavam que a devoção ao dinheiro e a devoção a Deus eram perfeitamente compatíveis. Verso 14. Isso andava de mãos dadas com a noção geral de que as riquezas terrenas significavam bênção divina. As pessoas ricas, portanto, eram consideradas as favoritas de Deus. Mateus 19, verso 24. Embora não condenasse a riqueza em si mesma, Cristo denunciou tanto o amor quanto a devoção às riquezas. Sobre o amor ao dinheiro, ver 1 Timóteo 6, versos 9 e 10 e 17 a 19. Verso 15. Justificais a vós mesmos. A crença dos fariseus era que a sua própria bondade era o que os justificava. Romanos 10, verso 3. Essa é a própria definição de justiça própria. Mas, como Jesus sugeriu, a justiça deles era falha, sendo apenas um verniz exterior. Isso pode ser suficiente para justificá-los diante dos homens, mas não diante de Deus, porque Ele conhecia o coração deles. Ele repetidamente expôs os hábitos que eles tinham de buscar a aprovação das pessoas. Mateus 6, versos 2, 5 e 16, capítulo 23, verso 28. Verso 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Jesus declarou que João Batista marcou o final de uma dispensação. Antes disso, as grandes verdades de Cristo e seu reino estavam veladas nos tipos e sombras da lei, bem como prometidas nos escritos dos profetas. 1 Pedro 1, versos 10 a 12. Mas João Batista apresentou o próprio rei. Mateus 11, verso 11. Os fariseus, que se consideravam especialistas na lei e nos profetas, desprezaram a importância daquele para quem a lei e os profetas apontavam. Todo homem se esforça por entrar nele. Jeremias 29, 13. Enquanto os fariseus estavam ocupados fazendo oposição a Cristo, os pecadores estavam entrando em seu reino como um rebanho. A linguagem dessa expressão fala de uma força violenta, provavelmente significando o zelo com o qual os pecadores estavam procurando de todo o coração entrar no reino. Capítulo 13, verso 24, Isaías 55, versos 6 e 7, Mateus 11, verso 12. Verso 17. Um tio. O tio era uma pequena projeção ou gancho que distinguia uma letra hebraica de outra parecida. Jesus estava dizendo que a lei manteria sua autoridade e irredutibilidade até os menores pontos. Verso 18. Quem repudiar sua mulher e se casar com outra, comete adultério. A lei estipulava que um homem podia abandonar sua mulher se achasse nela coisa indecente. Deuteronômio 24, 1. Embora o original, sem dúvida nenhuma, aludia a defeitos morais, era interpretado com chocante frouxidão. Lucas faz um registro abreviado do ensino de Jesus sobre o divórcio, enfatizando apenas a questão principal. O relato mais completo de Mateus deixa claro que Jesus permitia o divórcio em casos em que o cônjuge da pessoa era culpado de adultério. Mateus 5, versos 31 e 32, 19, versos 3 a 9. Isso ia contra a doutrina dos rabis que permitiam que os homens se divorciassem facilmente da esposa, praticamente por qualquer razão. Mateus 19, 3. Verso 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo.
A lã tingida de púrpura era dispendiosa e só podia ser usada pelos ricos. Linho usado para roupas de baixo também era dispendioso. Regalava esplendidamente. A vida para ele constituía uma festa permanente, livre de dificuldades e trabalho enfadonho. Verso 20, Lázaro. Essa é a única parábola de Jesus na qual ele dá um nome próprio ao seu personagem. A porta daquele. Os amigos de Lázaro o deixavam à porta do homem rico, apelando para a compaixão deste. Verso 21. Desejava alimentar-se das migalhas. As migalhas dos alimentos e as sobras eram jogados aos cachorros ou dados aos mendigos. Marcos 7, 28. Cães vinham lamber-lhe as úlceras. Os cães eram os lixeiros das ruas orientais e costumavam ser selvagens. O mendigo não conseguia enxotá-los e por isso ficava à mercê deles. Talvez temesse o destino de Jezabel, segundo Reis 9, versos 35 e 36. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo. Não se faz menção do sepultamento, não porque o corpo tenha sido abandonado, mas porque ele provavelmente foi sepultado em uma sepultura para indigentes, sem cerimônias. O seio de Abraão. O hóspede se reclinava à direita de Abraão, o lugar de honra. O rico foi sepultado. A parábola enfatiza que o mendigo foi carregado pelos anjos até o paraíso. O melhor que se disse do rico foi que ele foi sepultado. Verso 23. E no inferno, do grego Hades. Essa palavra, equivalente ao Sheol hebreu, pode significar o mundo invisível em geral ou o lugar de castigo. A sugestão de que um homem rico seria excluído do céu teria escandalizado os fariseus. Mateus 19, 24. Verso 24. Estou atormentado. Cristo retratou o inferno, Hades, como lugar onde o indescritível tormento já havia começado. Entre as misérias relatadas aqui estão o fogo inextinguível, Mateus 25, 46, uma consciência acusadora alimentada por lembranças eternas de oportunidade perdida, verso 25, e separação permanente e irreversível de Deus e de tudo que é bom, verso 26. Verso 26. Está posto um grande abismo. O espaço entre o inferno e o céu é intransponível e permanente. Verso 27. Que o mandes à minha casa paterna. O homem rico manteve uma atitude condescendente para com Lázaro até mesmo no inferno, pedindo repetidas vezes que Abraão mandasse que Lázaro o servisse. Verso 24. As chamas do inferno não espiam o pecado nem livram pecadores empedernidos de sua perversidade. Apocalipse 22, 11. Verso 29. Tem Moisés e os profetas. A lei, isto é, a escritura do Antigo Testamento, continha a revelação de Deus suficiente para a instrução deles. Verso 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, é uma referência poderosa da suficiência única da Escritura para vencer a descrença. O Evangelho em si é o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. Uma vez que a descrença é no seu cerne um problema moral e não algo intelectual, nenhuma quantidade de evidências virá transformar-se em fé. Mas ele revelou que a palavra de Deus tinha poder inerente para fazer isso. João 6, 63, Hebreus 4, 12, Tiago 1, 18 e 1 Pedro 1, 23.